Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perene de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz.
Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
todos, eu sou a Aimee. E eu sou a Lene. E hoje nós vamos cantar a música Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. Descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas,
esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Palmelo é um oásis confortador, aonde o peregrino abriga sua dor. Do alto irradia as suas curas, na terra afastam sempre as amarguras. Cidade profundamente espiritual, fundada por legião imortal. A luz que brilha em ti é dadivosa. Francamente, tu és muito caridosa. O teu povo é assim consolador. Sofrimento nunca o abateu. Cada um com a sua cruz e sua dor, procura te dar o que ele deu. Na alegria espiritual de tua fé, ninguém pode negar o teu fervor. Amparar e servir, instruir é teu lema, cumprindo a lei de amor. Amparar e servir, instruir é teu lema, cumprindo a lei de amor. Sacramento a Palmelo é o caminho que percorrer, levando sempre
Evangelho na mão, trabalhou com sabedoria, fez da mediunidade uma lição de fé, paz e harmonia. Fez da mediunidade uma lição de fé, paz e harmonia. Movido pela caridade, muitas pessoas ele ajudou, livrando das enfermidades. Ao trabalho encaminhou, livrando das enfermidades. Ao trabalho encaminhou, ele sempre ficará na memória de nossa gente, e o Espiritismo a brilhar, fortalecendo a nossa mente, e o Espiritismo a brilhar, fortalecendo a nossa mente. Jerônimo Canjinho iluminou esta cidade. Receba nosso carinho, ao belo sente saudade. Jerônimo Canjinho iluminou esta cidade. Receba nosso carinho, ao belo sente saudade. Receba nosso carinho, ao belo sente
Oi, eu sou a Aimee E eu sou a Lene. e nós vamos tocar a música Boa Nova. Uma flor se abre, ela traz novos aromas pra sentir. Uma criança nasce. Ela traz a esperança de um porvir, mas ainda existe o medo, ainda existe a dor, ainda existe a ignomínia humana. A revelação nos ensina todos os porquês e nos mostra o caminho a percorrer. Evangelizar é um mundo novo criar. Evangelizar, novos rumos ao planeta vamos dar. Evangelizar é se ter novos aromas pra sentir. Evangelizar é se ter a esperança de um porvir. Nanarana, nanarana, Evangelizar é um mundo novo criar. Evangelizar, novos rumos ao planeta vamos dar. Evangelizar é se ter novos aromas pra sentir. Evangelizar é se ter a esperança de um porvir. Nanarana, 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 Boa tarde a todas e todos. Daremos início à nossa reunião fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, para pedir a corrigenda de um defeito. Item 18, prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade.
De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bom do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos, que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a... 3 pontinhos. Aí essa hora é que a gente pensa naquele defeito que a gente precisa corrigir. E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e, conseguintemente, a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade, e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que eu entrei. Capítulo 5, item 5, capítulo 17, item 3. Que Jesus nos abençoe. Para fazer o comentário do Evangelho, vamos convidar nosso irmão Eduardo. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aqui presentes e aqueles que nos acompanham via internet. Que o Mestre Jesus nos abençoe nessa tarde, para que possamos ser envolvidos no seu amor, na sua sabedoria. E assim, antes de começar a palestra, eu gostaria de fazer uma homenagem para minha querida comadre Madalena, que sempre que eu estava aqui fazendo as palestras, ela adentrava essa porta. E essa semana ocorreu o retorno dela ao mundo espiritual, e que todos nós possamos emitir as nossas melhores vibrações a ela. Mas enfim, a mensagem da tarde de hoje, do Evangelho, que eu sempre digo que é a bússola luminosa que nos norteia no turbilhão da vida. O direcionamento de todos nós aqui no campo terreno deve ser seguido conforme os ensinamentos desse Evangelho. E essa corrigenda, corrigir os nossos defeitos, não é mais nada mais do que a doutrina espírita ensina sobre a nossa própria reforma interior. É a mudança dos nossos sentimentos negativos, transformando-os em sentimentos
positivos. E ninguém melhor do que ele, que aqui um dia esteve encarnado, o Mestre Jesus, ensinou sobre a mudança interior das pessoas. São várias as passagens do Cristo em que ele falava por parábolas e por atitudes, ensinando essa mudança. E nós lembramos algumas passagens quando Jesus, aqueles fariseus, levam a mulher adúltera até ele, e ali eles o acusando-a de cometer adultério, porque era crime na época. Quem cometesse o adultério era apedrejada, principalmente no caso das mulheres, mas era mais uma cilada dos fariseus para com Jesus. E eles dizem a Jesus que ela havia sido pega em adultério. E ele escreve na areia de cabeça baixa, e Jesus diz a seguinte frase: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ali eles foram retirando um por um, e deixaram Jesus junto com aquela mulher. E Jesus diz assim a ela: mulher, onde estão aqueles que estavam te julgando? Ela diz: eles se retiraram. E Jesus diz: nem eu irei te julgar. Então vá e não peques mais. Ali o Cristo pedia àquela mulher que mudasse o seu íntimo, a sua alma, porque mudando o seu íntimo, mudando os seus vícios, principalmente morais, ela não cometeria mais aquele tipo de atitude. Quando Jesus convida a nossa gloriosa Maria de Magdala, que é a mentora de Palmelo, naquele instante, Maria de Magdala também tinha sede de amor, não do amor paixão, mas sim do amor de Deus, do amor do Cristo. E Jesus diz a Maria de Magdala que vá e ame os filhos de outras mães. Inclusive, ele pedia a Maria de Magdala que também fizesse a sua reforma interior. E Maria de Magdala, ela entendeu tanto esse chamado de Jesus, que quando ele retorna ao terceiro dia, a primeira pessoa em que ele aparece é Maria, porque ela conseguiu fazer a sua reforma. Esses exemplos são trazidos para todos nós, porque conforme nos narra o Leon Denis, no livro Depois da Morte, o mal, ele é um efeito de contraste. O Criador, que é Deus, o nosso Pai, ele nos criou a todos simples e ignorantes, lá atrás, há milhares de anos. E nós começamos esse processo evolutivo. E no momento em que nós conseguimos trazer a nossa razão, o nosso raciocínio, nasce junto com a razão o livre-arbítrio. E é através do livre-arbítrio do espírito que ele tem dois caminhos a seguir. Ele tem o caminho do bem e ele tem o caminho do mal. Então o Criador, ele jamais nos proibirá de nós seguirmos o caminho que seja da maldade. Porque conforme a pergunta 120 do Livro dos Espíritos, que diz assim: todos os espíritos, eles passam pela fieira do mal? E qual é a resposta? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância, sim.
E a ignorância, ela é a mãe de todos os desajustes que nós temos no mundo de provas e expiações. Quanto mais ignorantes somos, nós vestimos o óculos da cegueira e não enxergamos e não temos raciocínio lógico. Começamos a agir através das nossas emoções. Quantos crimes são cometidos pelo sentimento de raiva? Quantos crimes são cometidos pelo sentimento de ódio? Porque estamos atendendo somente a nossa emoção. E é preciso nós termos um equilíbrio, atendermos a emoção, mas também atendermos a razão. Porque quando nós atendemos a razão, nós deixamos a ignorância para trás. E aí, a alma, o espírito, ora desencarnado, ora encarnado, ora no mundo material, ora no mundo espiritual, ele é quem traz, segundo já os ensinamentos antigos, todo o patrimônio espiritual. E quanto mais a alma ela é desenvolvida e pura, mais ela vai se tornando um espelho repetidor dos raios cósmicos do pensamento do Criador, do pensamento divino. Assim era Jesus. Jesus, ele refletia o pensamento de Deus. Mas por que que Jesus repetia o pensamento de Deus? Porque Jesus tinha puro o seu coração. Quando não temos o coração puro, quando ainda existem ervas daninhas plantadas no nosso coração, a erva daninha da inveja, a erva daninha do orgulho, a erva daninha do egoísmo, a erva daninha da mágoa, da intolerância, da violência, o espelho do nosso espírito é como se ele tivesse coberto. E quando vamos retirando essas ervas daninhas, a semente do cristianismo, ela começa a aflorar, ela se tornará uma árvore e ela dará frutos. Frutos de amor, frutos de bondade, frutos de esperança. Porque desde a antiguidade, no Antigo Testamento, tanto individualmente quanto coletivamente, nós somos representados pela árvore. E como dizia Jesus, a árvore que não dá frutos será arrancada e jogada no fogo. Quando Jesus dizia isso, é porque enquanto nós não dermos os frutos do cristianismo, nós retornaremos aqui em um mundo de provas e expiações inúmeras vezes. Não estaremos preparados para entrar em um mundo melhor, porque a nossa vibração ainda estará compatível com a ignorância. A pergunta 919 diz assim: qual a melhor forma de nós estarmos defendidos de todo e qualquer mal e de vivermos em paz aqui na Terra? É mais ou menos nesse sentido que a pergunta. Santo Agostinho, que foi um dos espíritos que ajudou na codificação, e é um espírito de escola, ele diz assim: já dizia um filósofo da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Essa frase, quem deixou ela foi Sócrates, no oráculo de Delfos, antiga Grécia. Ele estava se referindo já à nossa reforma interior.
é corrigir os nossos defeitos. E para isso, Kardec, ele traz essa coletânea de preces. E não tem nada mais poderoso para abrir os nossos olhos do espírito, os nossos ouvidos da nossa alma, do que uma oração proferida de coração puro. Quando elevamos o pensamento e oramos com fé, conseguimos conectar ao Senhor, a Deus, o Pai, que é uno e trino, substância, essência e vida. O universo se resume na obra do Criador. A Terra é a nossa casa. A humanidade é a nossa família. Devemos nos aproximar daqueles que ainda estão mais na ignorância, para nós os auxiliarmos e até mesmo ensinarmos. Devemos nos aproximar daqueles que são mais sábios, para nós extrairmos as melhores lições. Por isso, na casa do Pai, na família que é a humanidade terrena, todos nós somos irmãos. Todos somos iguais. Talvez em posição social diferente, talvez em um momento em que uns possuem recursos financeiros a mais, outros menos, mas isso não quer dizer que aquilo vai ser para sempre o estado do nosso espírito. A vida na Terra não é mais que a evolução do espírito no espaço e no tempo. O principal objetivo nosso, quando aqui reencarnamos, é evoluirmos. Muitos distorcem, buscam as coisas da vida, buscam as coisas da matéria. Claro que nesse mundo ainda somos necessitados, porque ainda temos um corpo físico, mas somos muito mais necessitados do pão do espírito do que do pão do corpo. Porque somos, segundo Emmanuel, todos que aqui estamos ainda, mendigos de luz. E quem pode nos fornecer essa luz para clarear o nosso espírito se chama Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, quando aqui esteve, ensinava as verdades divinas, que são os patrimônios dos céus. Buscamos os patrimônios terrenos e adormecemos, muitas vezes ficamos anestesiados quanto aos ensinamentos que são para toda a eternidade, que são os ensinamentos do Espírito. Para a gente ter todo esse entendimento, é preciso nós vestirmos o capacete da esperança. Porque quando vestimos o capacete da esperança, a nossa mente, ela fica defendida do acesso dos espíritos mais inferiores. Precisamos vestirmos a couraça da caridade, porque a couraça da caridade é aquela que protege o nosso coração dos ataques também desses irmãos mais ignorantes, menos esclarecidos. Devemos colocarmos o escudo da fé, porque com o escudo da fé nós conseguimos nos proteger dos ataques de encarnados, tanto quanto dos desencarnados. Utilizarmos a espada do Espírito não para atacar, mas sim para praticar o auxílio em favor daqueles menos favorecidos. Porque nesse mundo de provas
e expiações, ao norte do nosso espírito, ao sul, ao leste, ao oeste, nós andamos de mão dadas com uma palavra chamada sofrimento. Quantos são aqueles que nesse momento choram? Quantos são aqueles que passam por dificuldades? E aqueles que já possuem as estrelas do amor, da sabedoria, da esperança dentro dos seus corações, eles não podem menosprezar aqueles que passam ainda pelo nevoeiro da ignorância, pelo nevoeiro da maldade, pois o próprio Jesus, quando ele se referiu a tudo isso, é porque ele quis dizer que o nosso coração, que é o tabernáculo do Espírito, precisa estar puro. Quando o fariseu convida para que ele ali tenha refeição na sua casa, o fariseu observa que Jesus não lavara as mãos, e aí ele diz a Jesus assim: eu observo que nem o Senhor, nem os seus discípulos lavam as mãos. E Jesus diz a ele: o que fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Em verdade vos digo que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem sai de um coração impuro, sai de um coração cheio de maldades, sai de um coração cheio de fornicações. Não adianta de nada eu lavar as mãos, eu ter mania de limpeza por fora, mas se dentro de mim se encontra ainda com as impurezas necessárias da nossa busca interior. O Emmanuel, o Jesus nos referiu, ele fez uma analogia que muitas das vezes nós somos como sepulcros caiados. O que seria ser sepulcro caiado? É aquele túmulo que na época do finados nós trabalhamos ele todo por fora, mas ele é cheio de podridão por dentro. E o Emmanuel vai mais além um pouquinho. Ele fala que a nossa garganta se torna a garganta do sepulcro caiado. Quando abrimos a boca e deixamos com que as palavras negativas, quando julgamos o nosso próximo, como quando nós temos raiva, violência, aflora tudo aquilo de ruim que existe dentro do nosso coração. Isso sai pela nossa garganta de sepulcros caiados. Kardec, quando estava fazendo a codificação da doutrina espírita, então o Espírito da Verdade, ele designou São Luís para que São Luís retirasse todas as dúvidas de Kardec. São Luís, um espírito já de elevação, que não necessitou mais de reencarnar, segundo ele, na Revista Espírita. E Kardec diz a São Luís das nossas dificuldades aqui no mundo terreno. E São Luís diz a Kardec mais ou menos assim, que quando nós temos uma ferida exposta, um corte ou algo dessa forma, se nós não tratamos dessa ferida, a tendência é ela inflamar, ela exalar mau cheiro, daqui a pouco as moscas se aproximarem e ali surgirem até mesmo larvas. E aí São Luís faz referência ao nosso espírito. Quando a nossa alma é ferida, ela exala mau cheiro que atrai os considerados obsessores. Então, os espíritos inferiores, eles se aproximam de nós conforme
aquilo que existe no nosso mundo interior. Por isso que muitas vezes nós queremos na corrente ficar livre dos espíritos inferiores, mas nós não fazemos a nossa parte de corrigir os defeitos por dentro. E esses defeitos, eles exalam esse mau cheiro da nossa alma. E daqui a pouco o espírito passa na corrente, mas como você não se melhorou por dentro, ele começa a se aproximar de novo da forma de um imã. Assim, quem disse foi São Luís. Então, essa correção do nosso espírito, Deus, o Pai, ele nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Quantos de nós não rogamos muitas vezes ao Criador para que pudesse deixar que nós descêssemos aqui? E quando chegamos aqui, nós mesmos escolhemos as nossas provas e daí nós sucumbimos diante à caminhada. Ocorre mais uma vez a fraqueza do nosso próprio espírito. Por isso Jesus ensinou que devemos termos, por mais que seja difícil, por mais que o problema seja um revés financeiro, por mais que o problema seja uma doença grave, por mais que o problema seja um desajuste emocional, por mais que seja um desajuste psíquico, Jesus ensina a medicação da resignação, da paciência, da confiança e da fé. Quantos de nós, em momentos difíceis, o único recurso que nós temos na mão se chama oração. Por isso, a oração é quem traz a todos nós o bálsamo para as dificuldades enfrentadas na nossa jornada terrena, na nossa caminhada. Mas lembrando mais uma vez, a oração não pode ser mecanicamente de palavras repetitivas. Ela precisa ser emitida de um coração puro, de um coração que não tenha maldades, de um coração que não tenha mágoas, de um coração que não emite, que não exala nada, que fere o nosso próximo. Por isso, a dificuldade da trajetória em nos reformarmos interiormente falando. Por isso que a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião se chama Código Cósmico da Verdade, porque ela vem, nos esclarece, nos mostra de onde nós viemos, o porquê aqui estamos e para onde nós iremos. Ela ensina que esse processo reencarnatório, ele é apenas menos que 1/1000 de segundo no relógio divino. Então, aqueles que hoje são visitados pela dificuldade, que possam ter paciência, que possam ter resignação e esperança, porque como diz Mãe Santíssima ao Chico Xavier, tudo passa. Momentos bons passam, mas momentos de dificuldades no campo terreno também passarão. Que possamos entendermos esse chamamento do Cristo para a nossa própria melhoria interior. Que Ele nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre. No prosseguimento da nossa reunião, nós convidamos a todos nesse momento continuar nessa sintonia para que possamos
conectar com a direção espiritual que bondosamente se prontifica a atender a todos nós, os encarnados e os desencarnados. E, em primeiro lugar, vamos agradecer do fundo do coração ao Pai Criador de tudo e de todos, a oportunidade bendita de aqui nos reunirmos em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Vamos também suplicar um pouco do muito que necessitamos. Suplicamos, Senhor, nesse momento, por misericórdia, a presença dos Espíritos que mantêm a ordem, dos Espíritos que fazem a limpeza fluídica. Também suplicamos, Senhor, a presença dos médicos e enfermeiros espirituais, atendendo-nos na saúde do corpo e da alma. Suplicamos ainda, por misericórdia, a presença dos Espíritos corretores amigos, que eles possam assistir, orientar e conduzir os nossos irmãos na condição de espíritos necessitados, que aqui comparecem com a permissão do Pai Criador para o atendimento nesse momento, encaminhando-os para os postos de socorro do mundo espiritual. E é com esta confiança, Senhor, e é em seu nome, Pai, que nós prosseguimos na nossa reunião, pronunciando a prece que o Mestre nos ensinara, quando disse aos seus discípulos: meus bem-amados, quando orardes, dizeis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Enquanto nós aqui prosseguimos com o passe magnético, a corrente magnética, vocês de casa fiquem agora com o passe virtual e a fluidificação das águas. Lembrando ainda que daqui a pouco, às 19h30, teremos mais uma reunião mediúnica de caráter desobsessivo, a desobsessão por corrente magnética, e todos estão convidados. 19h30 é o horário que fecha-se a porta e inicia-se a reunião. Então, devemos chegar com um pouco de antecedência. Sejam todos bem-vindos. Passe virtual. Receba agora o seu passe virtual. Eleve seu pensamento a Deus. Sinta a presença de Deus a te confortar. Deus está em toda parte. Está junto a você, está em cada uma de suas células, curando todo e qualquer mal que sintas. Sob as bênçãos de Jesus, os mentores espirituais atuam nesse instante em seu benefício.
retirando os fluidos negativos e te envolvendo em vibrações benfazejas. Perceba seu corpo saudável, seus órgãos com saúde e energias salutares. Espiritualmente, mentalize sua aura brilhando em luzes, seus centros de força em equilíbrio. O centro de força coronário sintonizado com as forças espirituais superiores. O centro de força frontal enxergando o que é bom e benéfico. O centro de força laríngeo emitindo verdades e bondades. O centro de força cardíaco espargindo sentimentos de amor. O centro de força gástrico doando e recebendo energias de cura. O centro de força esplênico equilibrando todo o seu ser. E o centro de força genésico refletindo as energias criadoras do bem e da paz. Você é filho de Deus. Deus te deu a vida e lhe dará saúde e bem-estar.